Logo quando a gente acorda, a gente já é bombardeado com muitas coisas, né? A gente já pensa nas dívidas, a gente começa a pensar em um monte de coisa, a gente começa a pensar nos nossos problemas, a gente começa a pensar nas nossas dificuldades, a gente começa a pensar nos nossos déficit, os nossos déficits, e não sei falar isso, os nossos pontos negativos, os nossos erros. E se a gente começasse a fazer o contrário? E se a gente começasse a pensar positivo? E se a gente mudasse isso? E se a gente invertesse? Ao invés da gente ficar pensando negativamente, e se a gente invertesse? E se a gente começasse a pensar positivo? E se a gente começasse a pensar em como resolver os problemas e não a como aumentar eles na nossa cabeça? Talvez tudo fizesse mais sentido, eu acho que faz. Entretanto, não é tão simples assim. É difícil simplesmente mudar algo que a gente está acostumado a fazer. É difícil, não é tão simples assim. Demanda muito esforço, desgasta muito ter que mudar, ter que inverter os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Mas a partir do momento que a gente consegue fazer isso, então tudo muda. Então acho que vale a pena o esforço. A gente se esforça em tantas coisas que não vale a pena. Então por que a gente não se esforça em algo que realmente vale a pena, né? Porque se tudo tá ruim e eu continuo pensando nos meus problemas, continuo fazendo as mesmas coisas, continuo agindo da mesma forma, da mesma maneira, por que eu não faço diferente? Por que então eu simplesmente não mudo a forma que eu tô agindo, não mudo a forma que eu penso? Porque a maneira que eu penso reflete totalmente naquilo que eu sinto. Apesar do sentimento sempre estar aí mentindo o tempo inteiro, o que eu sinto é importante, né? É difícil simplesmente rejeitar os sentimentos e começar a fazer coisas diferentes. Entretanto, eu acredito que sempre que a gente puder não deixar esse sentimento nos definir e simplesmente fazer algo diferente, inverter. O que eu tô sentindo agora muitas vezes me trava. O que eu tô sentindo, esse sentimento sempre vem e vão o tempo inteiro, então é muito. Não é algo centrado, não é algo certo, entende? É algo muito raso, muito vago. Apesar de muitos deles fazerem sentido, muitos também não fazem sentido. Então a gente tem que saber nutrir, pensar as coisas certas, tentar dar crédito aos sentimentos certos para que a gente não nos perca. E também tomar muito cuidado com os hábitos inconscientes que vêm sobre nós. Muitos deles vêm e a gente nem percebe. Tantos hábitos ruins que a gente nem percebe. Então, às vezes é bom parar um pouco para analisar o que eu tenho feito, se eu estou fazendo a coisa certa, se esses hábitos são hábitos bons ou ruins para minha vida, se os meus pensamentos, as minhas atitudes estão certas, estão indo no caminho certo, ou se simplesmente eu criei um hábito ruim e nem estou percebendo. Então lembra, aonde você coloca a sua atenção é exatamente onde você vai colocar a sua energia. Em que você tem colocado a sua energia? Naquilo que vale a pena? Naquilo que não vale? Por exemplo, se eu sou um cara diabético, talvez acima do peso, não tenho muita saúde, eu vou no meu Instagram e tá cheio de gente fazendo brigadeiro, fazendo doce, fazendo um monte de comida que eu não posso. Pô, calma aí, vamos tentar inverter isso? Vamos tentar ser um pouco consciente para que eu consiga mudar os meus hábitos? Para que eu viva melhor? Se isso faz sentido, legal. Bom, para mim faz sentido. E uma última mensagem para resumir, não é porque você tem um pensamento ou um sentimento que isso quer dizer que é verdade. Esse sentimento, esse pensamento pode mentir a seu respeito, ok? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Esse sentimento, esse pensamento não quer dizer que é verdade, ok? Pode ser uma mentira. E claro, muitos deles são. Todos os dias a gente é bombardeado com um monte de mentira, ok? Dizendo muitas coisas a nosso respeito que não é verdade. E não é verdade mesmo. Muitas vezes a gente sabe quem a gente é, mas a gente se perde nesses pensamentos, nessas ideias, nesses sentimentos. E não é fácil de mudar, mas quando a gente realmente consegue mudar, quando a gente coloca energia nas coisas certas, então, pô, aí a nossa vida muda.